alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, vejam o roteiro da nossa exposição. Nós não repetimos aqui o texto da revista. A proposta do portal Escola Dominical é trazer subsídios complementares aos amados irmãos. E alguns irmãos ficam perdidos. Nós não temos a sequência do assunto. É só ir ao portal Escola Dominical. Lá o irmão encontra o nosso texto de apoio e os slides. Os slides têm o roteiro que nós estamos utilizando nesta exposição. Além do nosso texto de apoio, o portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos a respeito desta lição. Também nós disponibilizamos videoaulas e textos de apoio de todas as faixas etárias da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, disponibilizamos também alguns comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista. O irmão terá um momento devocional, e isto é importantíssimo para a nossa vida espiritual. Nós estamos estudando neste trimestre sobre o avivamento, e não há avivamento se não partir de nós. O avivamento da igreja começa em cada um de nós. E este avivamento exige de nós uma leitura devocional das Escrituras diária, um momento de oração, um momento de estarmos a sós com Deus para dialogarmos com Ele através da oração e da leitura da palavra. Então, com esses breves comentários em áudio, o irmão tem a oportunidade de ter o seu momento devocional e também de angariar informações adicionais para preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, nós convidamos os irmãos à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Esta reunião é aberta a todos os que queiram participar presencialmente desta reunião. Ela ocorre no Templo Antigo, na Rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. Mas tudo isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste primeiro trimestre de 2023, nós estamos estudando o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. O nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. E hoje nós vamos começar o segundo bloco do trimestre. É o bloco onde nós vamos estudar a respeito do avivamento no ministério de Jesus e na igreja. Um avivamento no ministério de Jesus e na igreja. Nós acabamos de estudar o avivamento, uma visão panorâmica bíblica do avivamento, e agora nós vamos estudar o avivamento em Cristo e na igreja primitiva. E vamos começar precisamente nesta lição de número 4 com o ministério avivado de Jesus. Esse é o título da nossa lição. E logo de início, alguém pode questionar o título desta lição, o ministério avivado de Jesus. E Jesus precisava ser avivado? A Bíblia nos fala lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 4. Nele
estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E ainda no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 14, no versículo 6, disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se Jesus é a vida, como é que podemos falar em ministério avivado de Jesus? Como que Jesus precisa de avivamento, se ele é a vida? É a primeira indagação que teremos. Mas veja que o título da lição é O Ministério Avivado de Jesus. E quando falamos em ministério, nós estamos falando em serviço, porque ministro quer dizer servo. E aqui nós já verificamos que, quando falamos em ministério avivado de Jesus, estamos falando de Jesus como servo e não como Senhor. E temos aqui a questão da dupla natureza de Jesus. Jesus é Deus. No texto que nós vimos aqui em João 1 e 4, o evangelista está falando precisamente da divindade de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é Deus. Enquanto Deus, ele é a vida. Mas este Deus se fez homem. João 1 e 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando Jesus se humaniza, ele assume a forma de servo. Ele assume a condição de servo. É o que o apóstolo Paulo nos fala lá na Epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Aliás, eu vou ler até os versículos 6. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, Jesus Cristo se fez homem. Jesus se fez homem, e ao se fazer homem, ele assumiu a forma de servo. Ao entrar no mundo, encarnando-se, ele assume a forma de servo. Hebreus, capítulo 10, versículo 5. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, Jesus vem para fazer a vontade do Pai. Ele vem como servo, e como homem, e como servo, ele precisava de avivamento. Ele precisava ser cheio do Espírito Santo. Ele precisava ter vida abundante. Lembrem os irmãos, durante todo o trimestre, nós vamos nos lembrar daqueles 5 significados da palavra avivamento. Os 5 significados da palavra avivamento. Avivamento é vida abundante,
avivamento é despertamento espiritual, avivamento é renovação espiritual, avivamento é nitidez espiritual, avivamento é como chama aqui? É fortaleza espiritual. Então, os irmãos vejam que o avivamento é vida abundante, é renovação espiritual, é crescimento espiritual, é nitidez espiritual e agilidade espiritual. Então, Jesus, enquanto homem, ele necessitava da plenitude do Espírito Santo para poder cumprir a obra que o Senhor lhe havia dado, que o Pai lhe havia dado. Então, nós entendemos que o ministério de Jesus, ele necessitava ser um ministério avivado. E ele foi um ministério avivado. Vejam que Jesus já é gerado pelo Espírito Santo. É o que diz lá Lucas, quando o anjo Gabriel vem até Maria e avisa Maria de que ela ficaria grávida, seria a mãe do Messias. Maria pergunta como isso seria possível, e o anjo Gabriel diz, lá em Lucas 1:35, e respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. E já cheio, né? Criado pelo Espírito Santo, ele é feito sem pecado e já mostra a sua diferença em relação aos outros homens naquele episódio do encontro de Maria com Isabel. Isabel é cheia do Espírito Santo, João Batista, que estava no seu ventre, é cheio do Espírito Santo, a criancinha salta no ventre, Isabel é cheia do Espírito Santo por causa da presença de Jesus no ventre de Maria. Aqui nós já vemos Jesus promovendo o avivamento. O avivamento que vai dar origem ao ministério de João Batista, como nós já vimos na aula passada. João Batista já recebe ali do Espírito Santo através de Jesus. E é aqui que nós vemos como se opera o avivamento no ministério de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, traz ao mundo a vida, traz ao mundo a plenitude do Espírito Santo. Agora nós vamos ver Jesus sendo cheio do Espírito Santo para o ministério no primeiro episódio do seu ministério, que é o seu batismo. Veja que Jesus, ele cresceu sem pecado e se desenvolveu enquanto ser humano. Jesus é o homem perfeito. Nem Adão teve a perfeição de Jesus. Adão foi feito perfeito, mas nasceu adulto. Não teve infância. Não foi formado no ventre de sua mãe. Jesus não, passou por todas as fases da vida humana. Gerado por obra e graça do Espírito Santo, teve o seu desenvolvimento como ovo, como embrião, como feto. Nasceu, cresceu, amadureceu e estava pronto para exercer
o seu ministério. E este ministério se inicia no batismo de Jesus por João no Rio Jordão. Veja que por isso que são falsos todos esses evangelhos apócrifos que contam milagres de Jesus durante a sua infância, durante a sua adolescência. É por isso que a Bíblia praticamente cala a respeito de Jesus nesta fase da sua vida, porque nesta fase da sua vida, Jesus, homem, estava sendo formado para poder exercer o seu ministério. É o que lemos ali em Lucas capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Mas quando Jesus vai iniciar seu ministério, quando tinha 30 anos de idade, ele vai até João. E aqui nós vemos a primeira lição que nós aprendemos, né? Jesus nasceu sob a lei, Gálatas 4:4. Jesus nasceu sob a lei, ele cumpriu a lei, Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E o avivamento que estava ocorrendo, o último avivamento da lei, era o avivamento de João Batista. Jesus vai até o profeta, ele atende o chamado de Deus por meio dos profetas, porque ele estava sob a lei. Ele vem, atende ao chamado de Deus e chega até João para ser batizado. João conclamava o povo a se arrepender e a confirmar este arrependimento com o batismo. Mas João era cheio do Espírito Santo e, quando viu Jesus, identificou em Jesus o Messias. Porque o Espírito Santo nos leva a reconhecer o Messias. E ele não queria batizar Jesus, porque Jesus não tinha pecado. Mas Jesus explica a João que ele veio assumir a condição do pecador. Ele veio tomar o lugar do pecador. E desde o início do seu ministério, ele cumpre o propósito de Deus. E aqui nós aprendemos mais uma coisa. É impossível nós termos uma vida avivada, ou seja, é impossível nós termos vida abundante. É impossível nós termos despertamento espiritual, renovação espiritual, nitidez espiritual, agilidade espiritual, se nós não fizermos a vontade de Deus. Veja que quando Jesus entrou no mundo, nós lemos aqui em Hebreus, ele diz: eis aqui venho, ó Senhor, para fazer a tua vontade. E a vontade de Deus era que Jesus assumisse o lugar do pecador. Então ele vai ser batizado por João. E quando ele chega para ser batizado por João, João se opõe, aprende com Jesus, permite, então, batiza Jesus, e aqui na cena do batismo de Jesus, nós temos um entendimento do que é o avivamento espiritual. E por que o ministério de Jesus será avivado? No batismo de Jesus, nós temos isto. E este quadro do batismo de Jesus como uma figura do avivamento, nós aprendemos com o pastor José Magalhães, do Ministério de São Miguel Paulista, e não anotamos no dia que ele fez aquela explanação brilhante. Guardamos algo na mente e, se algo estiver errado, nós pedimos perdão aqui ao pastor José Magalhães e já o convidamos a nos mandar o seu estudo para a nossa publicação aqui no portal Escola Dominical. Este grande homem de Deus, este grande ensinador da palavra de Deus.
Quando Jesus vem a João, atendendo ao chamado de Deus, ao chamado do Espírito Santo, para fazer a vontade de Deus, assumir o lugar do pecador, João o imerge nas águas. Quando Jesus sai da água, a Bíblia diz que os céus se abriram. O avivamento é um estado em que os céus estão abertos para a igreja. E Jesus é a cabeça da igreja. Ele que edificaria a igreja. O seu ministério é continuado pela igreja. Então, a cena do batismo de Jesus nos mostra claramente qual é o estado de avivamento espiritual da igreja, porque tudo começa com a cabeça. E a igreja só prossegue a obra de Jesus, dá seguimento à obra de Jesus. Os céus se abrem. Quando nós atendemos ao chamado do Espírito Santo, quando nós fazemos a vontade de Deus, ocupamos a posição que Deus quer, os céus se abrem para nós. Não foi só para Jesus. Lembrem-se que Estevão, quando estava morrendo por causa do Evangelho, e nós haveremos de estudar uma lição a respeito de Estevão, ele também viu que os céus estavam abertos para ele. Atos, capítulo 7, versículo 56. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Os céus sempre estão abertos para a igreja avivada, para o crente avivado. O avivamento gera uma comunhão, gera uma intimidade, gera uma proximidade entre os céus e a terra. O próprio Jesus disse que o seu ministério seria um ministério em que os céus estariam abertos para ele. Veja lá em João, capítulo 1, versículo 51, o Evangelho. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. O ministério de Jesus foi o ministério em que os céus estavam abertos. Por quê? Porque Jesus não tinha pecado, não tendo pecado, ele estava em comunhão com o Pai, e em comunhão com o Pai não há qualquer obstáculo, qualquer empecilho entre os céus e o crente, entre os céus e o Cristo, entre os céus e a igreja. O ministério de Jesus foi um ministério avivado, porque os céus estavam abertos. E os céus se abrem, lembramos, mais uma vez, quando atendemos ao chamado do Espírito Santo e quando nos colocamos na posição que o Senhor quer que nós estejamos. Mas depois que os céus se abriram, o Espírito de Deus desceu como pomba e veio sobre Jesus. O Espírito Santo desceu sobre Jesus. Jesus é ungido naquele momento. Por isso, alguns estudiosos dizem que Jesus se torna o Cristo, o Messias, o ungido, neste momento em que o Espírito Santo desce sobre ele. Ele é cheio do Espírito Santo.
o Espírito Santo vem sobre ele. Lucas diz que ele é cheio do Espírito Santo. Ao descrever o batismo de Jesus, eu estou aqui li agora o texto de Mateus 3:16, mas lá no texto de Lucas, capítulo 4, versículo 1, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Então, neste momento em que Jesus é batizado, ele é cheio do Espírito Santo. E aqui se cumpre a profecia que estava lá em Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11, que diz: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. A plenitude do Espírito, aquilo que João vai chamar lá no livro do Apocalipse, dos 7 Espíritos. Veja lá, Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Os 7 Espíritos de Deus que João volta a falar quando ele é arrebatado ao céu, lá em Apocalipse, capítulo 4. João também foi um que viu os céus abertos. Veja, Apocalipse 4:1. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Os céus também estavam abertos para João, e Jesus o chama para que ele fosse até lá e tivesse a revelação das últimas coisas. E lá no céu, o que João vê? Capítulo 4, versículo 5. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Só existe um Espírito Santo. Mas quando a Bíblia fala em 7 Espíritos de Deus, está falando da plenitude do Espírito Santo, que veio sobre Jesus. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. É a plenitude do Espírito Santo, que agiu como nunca em Jesus. Em Jesus, o Espírito Santo agia livremente, porque Jesus não tinha pecado, tinha sido gerado por obra e graça do Espírito Santo, era o último Adão, o homem perfeito, o verdadeiro homem é Jesus. Nós somos homens imperfeitos, que têm a natureza pecaminosa, a carne. Somos cheios do Espírito Santo, mas não como Jesus foi, porque Jesus foi cheio do Espírito Santo sem qualquer limitação, sem qualquer senão, sem qualquer falha, na sua plenitude. É por isso que o ministério de Jesus foi avivado, porque ele tinha plenitude do Espírito Santo. Então, para termos avivamento, é preciso atendermos ao chamado de Deus, ao chamado do Espírito Santo, nos colocarmos na posição que o Senhor quer que estejamos, e o Espírito Santo vir até nós e nos encher. Não basta vir até nós,
O Espírito Santo já estava em Jesus desde a sua geração, desde a sua encarnação, mas agora ele veio sobre Jesus. Nós, quando somos salvos, passamos da morte para a vida, ouvimos a palavra da verdade, recebemos o Espírito Santo. Mas precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos ser revestidos de poder. Foi o que aconteceu com Jesus. Mas não parou por aí. Jesus saiu da água, os céus se abriram, o Espírito Santo veio sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí o Pai diz do céu que se agradava de Jesus. O avivamento exige que nós estejamos agradando ao Pai. O Pai nos ama, mas nós devemos agradá-lo. E como é que nós agradamos a Deus? O escritor aos Hebreus vai nos dizer, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Os irmãos vejam que para termos uma vida avivada, precisamos agradar a Deus. E para agradar a Deus, eu preciso crer que ele existe, mas crer também que ele é o galardoador daqueles que o buscam. Portanto, eu tenho que buscá-lo, eu tenho que procurá-lo. E como eu busco a Deus? Conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Como é que eu busco a Deus? Como é que eu creio que ele galardoa, que ele premia, recompensa aqueles que o buscam? Quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça, quando eu busco as coisas que são de cima, quando eu me dedico às coisas de Deus, à sua palavra, à sua comunhão, quando eu tenho uma vida de oração, de jejum, de busca do batismo com o Espírito Santo, de busca dos dons espirituais, quando eu prego o Evangelho, quando eu tenho um bom testemunho, quando eu busco a santificação, aí eu agrado a Deus. E aí eu tenho o avivamento. Vejam que o avivamento do ministério de Jesus, ele já se caracteriza, né, já no primeiro ato do ministério de Jesus, que é o seu batismo. No seu batismo, nós já vemos o que é o avivamento do ministério de Jesus. Porque o ministério de Jesus teve vida abundante, gerou despertamento espiritual, renovação espiritual, nitidez espiritual e também gerou agilidade espiritual. Porque Jesus atendeu ao chamado do Espírito Santo. Colocou-se na posição que o Senhor queria, que era a posição do pecador. Os céus se abriram com este gesto de Jesus. Ele recebeu a plenitude do Espírito Santo e ele agradava a Deus. Jesus sai do batismo, como nós já vimos, cheio do Espírito Santo.
E ele estava tão cheio do Espírito Santo que ele passa a ser dirigido pelo Espírito Santo. Veja que lá em Mateus 4:1 é dito: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O avivamento faz-nos ter uma vida na direção do Espírito Santo. Jesus sai do Jordão cheio do Espírito Santo e é mandado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E quem manda ele ir para o deserto é o Espírito Santo. O avivamento espiritual, ele nos faz andar na direção do Espírito Santo. Mesmo que seja para uma prova, para um momento de angústia, Jesus é mandado ao deserto, o lugar de privação, o lugar de escassez, e é levado para ser tentado pelo diabo, para ser confrontado pelo inimigo. Mas aí nós vemos o segredo do avivamento do ministério de Jesus. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jesus, os ministérios de Jesus, tinha alguns pilares, alguns fatores fundamentais que fizeram do seu ministério um ministério avivado. O primeiro fator é a oração e o jejum. Jesus entrou no mundo orando. Nós lemos lá em Hebreus capítulo 10. E passou o seu ministério orando e jejuando. Ele não orou e jejuou só para enfrentar o diabo no deserto. Ele enfrentou o diabo no deserto depois de 40 dias de oração e de jejum. Mas o ministério de Jesus é uma constante de oração e de jejum. Nós colocamos diversos versículos aí no nosso esboço a respeito da oração de Jesus. Jesus orava tanto que os discípulos pediram a Jesus que ele os ensinasse a orar. Os discípulos viram que Jesus sabia orar e podia ensinar os seus discípulos a orar. Veja lá Lucas capítulo 11, versículo 11. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Veja que João, ele teve o avivamento, produziu o avivamento que produziu, porque era um homem de oração. Jesus também era um homem de oração. Jesus entrou no mundo orando e Jesus morreu orando. Lucas, capítulo 23, versículo 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Jesus, ele orou durante toda a sua vida, até no momento da morte, ele morreu orando. E o que Jesus está fazendo agora? Está orando por nós à direita do Pai. A Bíblia diz que ele está intercedendo por nós. Jesus não parou de orar. O ministério de Jesus foi sempre um ministério de oração e de jejum. Quando ele expulsa aquele demônio daquele rapaz lunático, os discípulos não puderam expulsar aquele demônio. E depois vieram perguntar a Jesus, por que nós não o expulsamos? E Jesus diz, esta casta de demônios só se expulsa com jejum e oração. Então Jesus estava em jejum e oração quando expulsou aquele demônio. O ministério de Jesus é um ministério de oração e jejum. Nós devemos ter uma vida de oração e de jejum.
Hoje os crentes não oram mais. Jesus, os discípulos também não eram muito de orar no começo, não. Jesus cobrou deles uma oração. Quando ele foi ao Getsêmani, né, ele pede aos discípulos que orassem com ele, mas os discípulos dormem. E Jesus, então, diz lá em Mateus 26:40, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Jesus coloca aqui o tempo mínimo de oração, 1 hora. Nós temos orado 1 hora por dia, irmãos. É o mínimo do mínimo que Jesus nos coloca. O ministério de Jesus era um ministério avivado, porque Jesus vivia em constante oração e jejum. Mas também o ministério de Jesus era avivado porque ele conhecia as Escrituras. A única passagem que a Bíblia nos revela da infância e adolescência de Jesus é a sua ida ao templo para assumir a sua responsabilidade diante de Deus com a lei, quando tinha 12 anos de idade. Nós vemos lá em Lucas, capítulo 2, versículo 46. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Jesus estava com os doutores da lei, refletindo, meditando sobre as Escrituras, respondendo às perguntas que os doutores lhe faziam. Jesus estava envolvido com as Escrituras. Por isso ele disse aos saduceus: errais, porque não conheceis as Escrituras. As mensagens de Jesus eram sempre escriturísticas. Jesus veio cumprir as Escrituras. Tinha o cuidado de cumprir as Escrituras, cumprir as profecias. Seu cuidado era tanto que na cruz, qual era o pensamento de Jesus? Era cumprir as Escrituras. Lá na cruz, naquele sofrimento atroz, Jesus foi conferir se ele tinha cumprido tudo. E ele viu que faltava uma coisa. Antes de morrer, ele cumpriu as Escrituras. João, capítulo 19, versículo 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Então, estava ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no hisopo, lhe achegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Jesus só morreu depois que cumpriu todas as Escrituras. A mensagem de Jesus era escriturística. A sua disposição era cumprir as Escrituras. Ele mostrava nas Escrituras que ele era o Cristo. Ele ensinava as Escrituras para o povo. Ele pregava o Evangelho que era as Escrituras. Não há avivamento sem a palavra de Deus.
Por isso, Jesus é a palavra e o Verbo era Deus, a palavra. E ensinou as Escrituras aos seus discípulos. E nós vamos ver que os discípulos sempre pregavam as Escrituras. E a mensagem que traz a fé aos homens é a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Jesus pregava e ensinava. O seu ministério era um ministério de pregação e de ensino da palavra de Deus. Por isso era um ministério avivado. Mas prossigamos. O ministério de Jesus tinha oração, jejum, estudo, meditação, pregação e ensino das Escrituras, mas também tinha sinais e maravilhas. Mateus 4:23 diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino de Deus e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O ministério de Jesus tinha o ensino da palavra, a pregação do evangelho, mas também tinha a confirmação da palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Jesus curava enfermos, expulsava demônios e fazia milagres. São os sinais, prodígios e maravilhas. Pastor Luiz Henrique de Almeida Silva, da Assembleia de Deus Celebrando o Rei, ele que é o pioneiro das videoaulas da Escola Bíblica Dominical na internet. Nós sempre publicamos os seus textos e as suas videoaulas no portal Escola Dominical. Ele costuma dizer 50% do ministério de Jesus, 50% do evangelho é composto de sinais, prodígios e maravilhas. Não há avivamento sem a manifestação do poder de Deus. Jesus disse que se o reino de Deus estava entre o povo, o sinal disso era a expulsão de demônios. E Jesus provava ser o profeta como Moisés, o Messias, por causa de sinais, prodígios e maravilhas. Quando Deus prometeu o Messias através de Moisés, disse o seguinte, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18: eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. A primeira característica do Messias, que identificaria o Messias, o Cristo, é que ele teria um relacionamento com Deus igual que teve Moisés, boca a boca, não falando por visões ou figuras, que era o que acontecia com Jesus. Os céus estavam abertos para Jesus. Mas o segundo ponto é que ele seria um profeta como Moisés. E como foi Moisés? Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas. Jesus tinha de produzir sinais e maravilhas para provar a sua messianidade, para provar que ele era o Cristo. E hoje nós temos que provar que Jesus está em nós
também através de sinais, prodígios e maravilhas. Não se pode ter um avivamento se o reino de Deus não for mostrado no meio do povo, se o poder de Deus não for manifestado. E eu li aqui o 23 e vou ler o 24, do capítulo 4 de Mateus. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. A plenitude do Espírito Santo, ela é demonstrada mediante a realização de sinais, prodígios e maravilhas. Por isso que quando Jesus mandou os discípulos para aquele estágio de evangelização, ele lhes deu poder para quê? Para curar enfermos e expulsar demônios. Veja lá Mateus, capítulo 10, versículo 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. O próprio Pedro, na casa de Cornélio, ao resumir o ministério de Jesus, o que foi que ele disse? Atos, capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, o avivamento no ministério de Jesus se prova pelos sinais, prodígios e maravilhas que confirmam a palavra que era pregada e ensinada e que revelam o efeito e a consequência da vida de jejum e oração. Quando temos uma vida de jejum e oração, uma vida de meditação e reflexão nas Escrituras, e quando pregamos a palavra, o resultado é sinais, prodígios e maravilhas. Mas ainda um último aspecto do ministério de Jesus é o serviço. Nós já falamos que ministério quer dizer serviço. Jesus é o servo do Senhor. O profeta Isaías, quando falou a respeito de Jesus, falou de Jesus como o servo do Senhor. No livro do profeta Isaías, nós temos 4 cânticos do servo. São 4 cânticos do servo. Um deles está lá em Isaías 49, e no versículo 3 diz: E me disse, tu és meu servo, Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Versículo 5, e agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para seu servo, que eu lhe torne a trazer Jacó. Mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor, serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Também lá em Isaías 52 e 12, o mais famoso dos cânticos do servo, 52 e 13. Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Jesus era o servo, aquele que veio fazer uma obra, um trabalho. E nós já lemos aqui que depois que ele cumpriu o último tópico das Escrituras, ele disse: está consumado. Jesus veio para fazer uma obra, para realizar uma tarefa. E era isto a razão de ser da sua existência aqui na Terra. Veja lá em João capítulo 4, versículo 34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
Jesus tinha um foco: realizar a obra de Deus, fazer a vontade de Deus. Quando ele entra no mundo, ele diz: eis aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Jesus, ele era o servo, e o seu ministério era avivado, porque ele tinha por objetivo realizar a obra de Deus. Na oração sacerdotal, ele revela isto mais uma vez. João, capítulo 17, versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. O avivamento exige de nós o cumprimento da vontade de Deus, a realização da obra que o Senhor colocou para cada um de nós. É por isso que Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz, um dos evangelistas diz, tomar cada dia a sua cruz. A cruz é a obra que o Senhor coloca na mão de cada um. Porque Jesus veio para morrer na cruz. E quando ele cumpre as Escrituras, ele diz: está consumado. Ele diz: agora é chegada a hora, mas para isto vim ao mundo. A cruz é a incumbência, o serviço, o trabalho que eu e você recebemos de Jesus. E quando nós temos por objetivo esse trabalho, como foco esse trabalho, quando não nos desviamos desse trabalho, o avivamento vem. Temos vida abundante, despertamento espiritual, renovação espiritual, nitidez espiritual, agilidade espiritual, porque cumprimos a obra que o Pai nos deste a fazer. Pois é, o ministério de Jesus é avivado, porque como homem ele era servo e precisava da plenitude do Espírito Santo. E ele recebe o Espírito Santo no primeiro ato do seu ministério. Os céus se abrem e ele já tinha uma vida de agrado ao Pai. E tinha atendido ao chamado do Espírito Santo, indo até João. Cheio do Espírito Santo, ele passa a ser dirigido pelo Espírito Santo. Mas para manter o avivamento e para realizar a obra de Deus, ele medita e reflete, prega e ensina as Escrituras. Ora e jejua. Como resultado disto, faz sinais, prodígios e maravilhas. E realiza a obra que o Pai lhe deu. Por isso o seu ministério foi o sucesso que foi. Por isso o seu ministério foi um ministério avivado. Amém.